Boa noite a todos. Boa noite. Fico muito feliz de recebê-los aqui no nosso humilde centro Caminho de Luz. Eu vou dar um breve recado sobre a nossa agenda, bem rapidinho. Aí faço uma prece, na sequência tem uma exposição sobre um trecho de um livro do Médico Jesus. E depois o tratamento à distância e o tratamento presencial. Bom, a nossa casa trabalha às segundas-feiras, às 19 horas, com palestra pública e os passos magnéticos. E após os passos, nós temos um grupo de estudo que nós estamos fazendo o livro, seguindo o livro dos Espíritos, são as perguntas e respostas, decodificado por Kardec. E o nosso grupo é aberto tanto para trabalhadores da casa ou para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. É bem básico, dá para todo mundo acompanhar e tirar algumas dúvidas. Nas terças-feiras a casa não funciona, mas os trabalhadores e aqueles que têm interesse, nós estamos fazendo um curso sobre transição planetária. Ele é online nós temos dois instrutores, um casal, que eles são de Taubaté, e toda terça-feira às 19 horas, às 18 horas, a gente disponibiliza esse link no grupo do Caminho de Luz do WhatsApp, e às 19 horas pontualmente a gente começa. Nós já estamos na 21ª aula e vai até novembro. É um curso assim, espetacular, onde a gente pode interagir com os instrutores, tem linha de discussões e tudo, tira dúvidas. É muito bacana. Aqueles que tiverem interesse, de repente até assistir desde a primeira aula, a gente tem elas todas gravadas. A instrução de como é o mundo, como ele passará a ser, e aqueles que querem ficar no mundo regenerado. O que a gente deve fazer, como proceder, para a gente poder estar aqui e conhecer um pouco mais sobre esse novo ambiente bem mais tranquilo e saudável para a gente viver, criar os filhos e aprender um pouco mais sobre Deus. Nas quartas-feiras, nós temos os trabalhos mediúnicos aqui na casa, também a partir das 18h40. A gente começa os passes às 18h45 e segue até a conclusão. Na sequência, a gente tem a breve abertura, o tratamento, a leitura do trecho do livro Médico Jesus, tratamento à distância, que é feito pela internet e interligado com vários outros amigos de outras cidades aí também. A parceria que deu certo. E na sequência a gente tem os tratamentos presenciais, feito em 2 salas, aqui para os homens, ali para as mulheres. Também é bastante rápido, dependendo do caso. E a gente pede a todos que passam por cirurgias, quando houver necessidade, que ao sair aguarde mais uns 5, 10 minutinhos aqui em oração, para a conclusão da cirurgia e o atendimento pela casa. A gente deixa sempre bem claro que o tratamento já começa quando vocês decidem a vir aqui nos procurar. Aqui entendemos como um Hospital Esperança, e ele abriga tantos nós aqui, os necessitados fisicamente, materializados, como os nossos irmãos já desencarnados. Então é um hospital mediúnico que tem bastante gente a ser atendida, tanto presencial como espiritual. Então a gente já começa a ser atendido a partir do momento que a gente está vindo e toma a decisão de vir aqui. Nas quintas-feiras nós temos um programa na rádio FM Itapuá, às 20 horas, Encontro com Jesus. Entrevista com Jesus? Encontro com Jesus? Encontro com Jesus. Toda quinta-feira às 20 horas. Ele é promovido pelo nosso irmão Roberto Bernardi. É um programa muito interessante,
A gente até recomenda ele, principalmente para as pessoas que passaram na quarta-feira por cirurgia, como uma continuidade desse tratamento. Nesse programa tem bastante esclarecimento sobre a parte cristã, sobre a Bíblia, passagens bíblicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente não coloca rotulado ele como um programa espírita, e sim um programa cristão. E no final dele nós temos a fluidificação de águas, a magnetização, e vale muito a pena a gente acompanhar, é um programa bastante válido. A rádio mesmo nos informou que a audiência aumenta substancialmente, e nós não sei até quando nós vamos conseguir tocar esse projeto. É um projeto novo, ambicioso nosso, mas ele tem um custo, e a casa, como não tem renda, a gente paga a rádio até um preço irrisório que eles nos cobraram pelo trabalho que a gente tem feito, mas estamos chegando a um ponto de ter que interromper ele por falta de verbas. Mas enquanto a gente tiver fôlego e força para continuar trabalhando, vamos levar ele até onde a gente consegue. Esses são os recados que eu tinha para hoje. Eu vou pedir a vocês, hoje era para a gente já ter feito essa prece aqui, era um pedido da nossa amiga Claudinha, e ela já até foi embora para Naviraí, e essa prece ficou aí na minha cabeça para que a gente pudesse um dia estar realizando. Ela é da Meimei, uma irmã que viveu só durante 24 anos no planeta Terra, irmã Castro, e ela desencarnou em 1946, e a partir de 1951 ela começou a mandar mensagens psicografadas para Chico Xavier, principalmente para crianças e adolescentes da juventude. E ela fez uma prece muito bacana, que eu passo a ler aqui para vocês. Achei ela muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer privações de fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é impossível que a tempestade de amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será um outro dia. Então tudo passa, vivamos um dia após o outro, mas jamais percam a fé em Deus, que aí você perde tudo. Esse texto, ela está na internet, seria bacana, eu vou imprimir e deixar também, porque é muito importante a gente relembrar tudo isso para a gente jamais perder a fé no nosso Criador. Eu agora peço a todos que me acompanhem numa oração de Pai Nosso, onde a gente dedica geralmente as vibrações dessa oração para todos aqueles irmãos que precisam de uma energia nova, de vibrações novas, de muita fé, muito amor, principalmente esses que a gente coloca nos cadernos de vibrações, aqueles que estão internados, estão nos hospitais, nos presídios, que precisam
essa vibração dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que eu tenho certeza que com essa oração, com bastante fé, chegará a todos eles. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal, que assim seja. Graças a Deus. Vera, com você. Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje, para dar continuidade no nosso livro Médico Jesus, na verdade é um textinho de um médico americano, que consta dentro do livro Médico Jesus. O nome desse médico é Dr. Jim Ornish, e ele tem um livro escrito chamado Amor e Sobrevivência. E por que ele é importante e por que ele está no livro Médico Jesus? Porque ele afirma que o amor é o melhor remédio que existe para doenças cardiovasculares. E dentro desse livro ele escreve a seguinte frase, bem impactante: espelho, espelho meu. É o nome do tema hoje do livro Médico Jesus. Então vamos ver o que ele disse. Não acho que devemos procurar a dor. Entretanto, a dor existe por algum motivo muito importante. O que a dor nos diz? Ei, escute, preste atenção. Tem alguma coisa que você está fazendo que não é boa para você. Então, a dor é um aviso, é uma mensagem, é uma informação. Como, por exemplo, assim, se nós, numa determinada noite, temos um jantar para ir, ou na nossa casa mesmo, né? E tomamos uma garrafa de vinho, né? No jantar. No dia seguinte, o que vem? A tal da dor de cabeça. Principalmente se o vinho não for muito bom, né? O que significa isso? Um aviso de que nós ultrapassamos o limite, né? Não deveríamos ter tomado, talvez, tanto vinho, né? Então, a dor sempre é uma mensagem, a dor é uma informação. Seja a dor física ou seja a dor emocional, né? Tanto a emocional também, ela vem nos avisar de alguma coisa, né? Alguma coisa não está funcionando bem para você estar sentindo dor. Então, para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. É muito mais do que isso. Nós temos que nos olhar de frente para o espelho, por isso o tema diz espelho, espelho meu. Teremos que nos olhar de frente para o espelho, um espelho da nossa consciência, e sem nenhuma culpa, que não adianta nada nós sentirmos culpa, né? Descobrir o motivo pelo qual nós precisamos adoecer. Não é o motivo pelo qual nós adoecemos, é o motivo pelo qual nós precisamos adoecer. Não raro, criamos inconscientemente nossas próprias doenças. Primeiro, para satisfazer algumas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas, né, ou físicas até. E vamos procurar atendê-las de maneira saudável antes que chegue a doença,
Então, sem a necessidade, muitas vezes a gente não precisa chegar ao ponto de ter uma doença, né? Se nós nos olharmos, prestarmos atenção na nossa consciência, nós poderíamos evitar muitas doenças, né? Pode ser, vamos dizer algumas causas, né? Pode ser que você esteja odiando o seu emprego, né? E isso realmente não tem como você não ficar doente se você estiver trabalhando numa empresa onde você passa a maior parte do teu tempo e você estiver odiando aquilo lá. É certo que alguma doença a gente vai trazer, né? Pode ser que você esteja descontente no teu casamento e não tenha coragem, não por conveniência, ou seja lá por que motivo for, de tomar alguma atitude. Pode ser também. A gente não sabe, né? Cada um com a sua consciência, com o seu espelho na frente, né? Para enxergar isso. Mas isso também vai te trazer doenças, né? Se você está num ambiente que não é saudável. Ou talvez você esteja precisando da atenção de alguém que ele é muito especial, por exemplo. Né? Talvez seja isso, você esteja precisando de uma atenção que você não está tendo, né? Porque carência também causa doença, né? E como, né? Como quando estamos carentes, é óbvio que nós vamos nos sentir tristes e a tristeza traz doença, né? Doença da alma principalmente, né? Mas as doenças da alma começam na alma e vão até o nosso corpo, né? Lembre-se, você não é um super-herói ou a Mulher Maravilha. E quando eu li essa frase no Médico Jesus, eu me lembrei de uma história que eu vivia muitos anos atrás, né? Pelo menos uns 10, 15 anos atrás, né? Conversando com as meninas na empresa que eu trabalhava na época, né? E daí uma delas, assim, estava passando por um momento bem difícil, assim, e ela disse, sabe, eu tô cansada de todo dia ter que ser a mulher poderosa. Todo dia eu tenho que me fazer da mulher poderosa, né? Aí eu guardei aquela frase pra mim, porque ela me impactou bastante, assim, sabe? Realmente tem horas que a gente parece que precisa todo o tempo nos fazer as mulheres poderosas, né? Eu falo de mulher, mas tanto faz, no sentido homem e mulher, né? E é verdade, né? Tem horas que a gente se cansa, né? Que é aquela hora que tem que dar um basta, ou é a hora que você vai pro fundo do poço mesmo, e daí que começa o processo de regeneração, né? Então, mesmo sendo forte, às vezes a gente precisa desabafar, né? Precisa de colo, né? Para que as coisas comecem a mudar a sua direção, o seu rumo, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos com muitas possibilidades, né? Mas também com muitas necessidades que precisam ser preenchidas, né? Precisam ser atendidas. E a doença, muitas vezes, só vem para nos mostrar nossas carências, né? As carências da nossa alma, né? O Médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Se não é o nosso próprio espelho, né? Para nos mostrar, porque cada um sabe da sua dor, né? Ninguém conhece a dor como você. Outros podem até tentar ter empatia, mas a tua dor é você que conhece, né? Às vezes nem você, né? Às vezes a gente vive tão no automático que nem a gente sabe, né? O que precisa, qual a minha carência, o que me faz falta, né? Porque a gente não se estuda, não se conhece, né? E esse é um grande mal nosso, né? A gente precisa se conhecer. A gente tem medo de nos conhecermos, né? Causa medo, né? Se enxergar no espelho, mas precisa, né? Qual a verdade sobre a sua doença, então, afinal de contas? Em que escravidão material nos encontramos? Que também, né? Escravidão do trabalho, né? Você trabalha, passa uma vida trabalhando, achando que você tem realmente essa necessidade de trabalhar tanto. E vai ficar tudo aqui. E às vezes o tempo é mais curto do que você imagina que seja, né?
O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com sua enfermidade? É igual aquela criança, né, que para chamar a atenção de alguém apronta, né? É a mesma coisa na doença, né? Por que motivos eu precisei adoecer? Por que motivos você precisou adoecer? Né? É hora de nós começarmos a pensar, nos olharmos no espelho, literalmente às vezes falando, né? Se olhar no espelho às vezes faz bem, porque a gente começa a enxergar, olhar você nos seus olhos no reflexo do espelho, né? Às vezes é assustador fazer isso, a gente acha que não, mas tente, né? Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos do que a doença para a satisfação das nossas necessidades emocionais. Então, né, de repente, nos conhecendo, nos analisando, nós consigamos imaginar ou ter outros meios, ou correr atrás de outros meios antes do que a doença chegue, né? As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica, ou seja, elas têm a mesma origem, né? E faz todo sentido, né? A cura começa antes com o cuidado conosco mesmo, né? Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Deus abençoe. Vamos pensar nisso, né? Que realmente eu achei uma coisa muito interessante de se pensar, de se imaginar. E façam esse teste, se olhem no espelho, de verdade. Vocês vão ver a diferença que vai fazer, né? Deus abençoe a todos e agora vamos dar continuidade com o tratamento à distância. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É uma alegria a presença de vocês. Alegria por quê? Porque nessa noite nós estamos tendo um encontro com Jesus, os benfeitores espirituais. Apesar das nossas necessidades, das nossas aflições, das nossas dificuldades, aqui nós encontramos Jesus. Esse mestre, esse meigo Rabi da Galileia. E pela verdade do nosso mestre Jesus, quando nós viermos neste caso, procura da cura, procura de Jesus. A nós sentir que uma força mais poderosa aqui se encontra presente. E Jesus está vendo a sua necessidade. O que você precisa, filho? Mas esse mestre de amor, de bondade, que sempre está com os braços abertos a nos convidar para que manter esta fé, para mantermos esta união
com Jesus. Não desanimar. Ter esperança em vossos corações. Chorar sim, mas saber que você não está sozinho. Que Jesus está ao seu lado, ouvindo as tuas queixas, as tuas dificuldades. Ele sabe o que você precisa, meu irmão. Então, vamos ter aceitação. Vamos ter renúncia. Vamos nos lembrarmos que ninguém é inocente, que ninguém está passando por uma dor, uma doença, que não se faz necessário para expurgar as provas, para sarar o seu verdadeiro corpo, o corpo espiritual, aonde causa de todos doença. Que corpo físico funciona como mata-borrão, chupando as imperfeições do seu corpo verdadeiro, seu corpo espiritual. Então, irmão, a dor vem para nos alertar, mas a dor é a cura. Este dor é cura do seu espírito, do seu corpo verdadeiro. Porque este vida é vida passageira. A vida real, a verdadeira vida, filhos, é vida espiritual. É a vida na pátria espiritual. Este é a verdadeira vida. Nós estar em uma escola para aprender, para lapidar nossos espíritos, para resgatar débitos de um passado. Porque você questiona, você às vezes pergunta: por que deste dor? Por que desse câncer? Por que desse problema cardíaco? Desse problema de estômago? Desse problema de rim? Desse problema nos órgãos? Este problema mental, psíquico, que te aflige. Então, quando você, meu irmão, questionar e perguntar, lembre-se que você é espírito imortal, que você teve várias reencarnações, que você é um espírito que nasceu como todos os outros iguais, simples e ignorante, que você veio através das reencarnações, aprendendo, evoluindo, crescendo espiritualmente e moralmente, para um dia habitar as várias casas de morada de meu Pai, como diz nosso irmão maior Jesus. E você, meu irmão, trouxe neste presente reencarnação, na sua ficha kármica, este doença, que em hora certa, determinada, pelo teu planejamento espiritual, este doença iria se manifestar. Para que este doença possa curar o teu corpo espiritual, o teu perispírito, para que o dia que voltar no pátria espiritual, você possa estar livre deste doença. Mas, meu irmão, não deve perder fé, não deve perder esperança, não. Jesus disse: eu sou o médico dos médicos. Para mim, não há doença incurável. Então, continuai acreditando,
continuar com esta fé inabalável nos desígnios de Deus, continuar cultivando a esperança. Enquanto tiver um sopro de vida, você deve lutar, você deve ir em frente, enfrentar de cabeça erguida sua doença. Você deve ajudar a tratar do teu corpo, com tua mente, com as energias que você tem. Você deve, com esta aceitação, conversar com suas células, conversar com teu sistema imunológico. Você deve conversar com amor, pedir ajuda para as células, porque células, elas vigiam seu pensamento. E se você pensar no bem, na esperança e na fé inabalável em Jesus, esta célula vai ter força para reequilibrar e harmonizar. O seu sistema imunológico vai ser reabastecido por esta fé. E você vai combater. As células vão ter forças, os anticorpos, para combater as células malignas e cancerígenas, para combater as imperfeições que te afetam o teu organismo. Por isso, filhos, lembrar que o pensamento é força, pensamento é energia, e que tudo neste universo é energia. Esta energia que vem de Deus, esta energia que nos ampara, que nos fortalece. Pegar um pouco lá, filha. Esta energia é que nos dá força para seguir em frente. Esta energia vem da tua fé, do teu compromisso com Jesus, que você pediu quando veio reencarnar. Pode dar aqui, filha. Obrigado. Você, quando vem reencarnar, você pedir doença. Esta doença que você tem não venha por acaso, não. Você saber que ia passar por essa dificuldade e por esta prova. Hoje você não lembrar, e graças à misericórdia do Pai que nós não lembrar de vidas passadas e de tantos erros, porque nós não teríamos força para aguentar. Então, esta doença faz parte do teu projeto espiritual, da tua reencarnação, para que você possa obter a cura do seu corpo espiritual, como disse. Então, para você atravessar este momento de dificuldade, mantenha-se com a fé inabalável no Mestre Jesus. Faça como oração que nosso irmão leu, confia sempre, que a ajuda do alto sempre chega e sempre chegará. Que você não está sozinho, que você tem, meu irmão, que buscar forças. Esta força que vem de Deus, esta força que vem de Jesus, esta força que vem do compromisso que você tem de erguer sua cabeça, de animar, pisando sobre espinhos, o coração sangrando, mas com um sorriso nos lábios, porque você saber
que Jesus está ao seu lado. Basta que você faça uma prece sincera, eleve seu pensamento em suas mãos e pegue firme nas mãos do nosso Mestre Jesus, para que Ele possa te conduzir, te fortalecer, te amparar e trazer para você a cura que você precisa. Quem saber o tempo que você vai ter essa doença, quem saber o tempo de sua cura, somente Deus. Ele sabe tudo. Nós não sabemos nada. Nós temos permissão até um ponto. E quando você entrar nesta sala de cirurgias espiritual, nós fazer cirurgias nos nossos irmãos que agora estão assistindo à distância, mas tudo dentro da permissão do nosso Mestre Jesus. E o tempo da sua cura, meu irmão, é o tempo do nosso Senhor Jesus Cristo e não o nosso. Por isso, condições para você ter essa cura e a melhora: fé inabalável em Jesus, confiança nos desígnios do Pai, mudar teus pensamentos, cultivar pensamentos positivos, vibrar no bem, ter pensamentos alegres, não ter pensamento de derrota, não ter pensamento de entrega, não ter pensamento de desânimo, não fraquejar e seguir em frente. Porque quando ficar doente alguém em qualquer casa, toda família ficar doente, todos os entes queridos ficam doentes. E se você estar para baixo, se você estar desanimado, se você começar a duvidar, você vai conectar com essas vibrações negativas. Você vai conectar com esses espíritos que desencarnaram com doenças semelhantes à sua. E você vai atrair para o seu lado esses espíritos com essas dores e esses sofrimentos. E eles vão potencializar a sua dor, as suas aflições e os seus pensamentos. Com isso, levando a uma piora do quadro, tanto físico como mental e espiritual. Abrindo as portas para que você seja assediado, para que esses irmãos, pobres sofredores, possam imiscuir no seu cérebro, no seu pensamento, pensamentos de derrota, pensamentos de dúvida, de tristeza, de melancolia, de aflição. Todas essas coisas que só corroboram para você ir para baixo e para piorar o seu quadro de doença. Então, meus irmãos, que a partir de hoje, vocês que nos acompanham pela internet, vocês que estão aqui presentes, lembre-se bem, fé inabalável no nosso Mestre Jesus, confiança nos desígnios do Pai, reforma íntima, verdadeira, de dentro para fora, mudar tua conduta,
mudar teus pensamentos, cultivar a caridade, a humildade, a simplicidade, procurar ter aceitação, ter renúncia, para que você, através de tua fé, receba esse amparo divinal que vem de Deus e que vem de Jesus. Continue firme, sem fraquejar. Nós, com permissão de Jesus, equipe médica Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, estaremos ao seu lado, desde que você tenha fé. Quando se encontrar em dificuldade, em dor e sofrimento, peçam a Jesus, mentalize este casa e peça a equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, médico dos humildes, para que você tenha o auxílio e cura que você precisa. Que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a cada um. Nossos irmãos da equipe médica cirurgiões já se retiram dos lares que foram atendidos. Já promoveram as cirurgias espirituais, desintegrando os nódulos, desintegrando todos os tumores, extirpando os tumores malignos, reequilibrando e harmonizando todos os nossos queridos irmãos. Que a bondade do nosso Mestre Jesus possa acompanhar cada um de vocês, trazendo muito amor, muita fé e muita esperança. Que Jesus abençoe e ilumine hoje, agora e sempre. Vamos passar agora, meus irmãos, para o atendimento presencial, pedindo que ao adentrarem aquela sala, vocês possam continuar mentalizando Jesus, continuarem acreditando num bem maior, e cada um vai receber sim aquilo que precisa. Que vocês estão recebendo nesse instante essas energias de cura para fortalecer os vossos espíritos, para fortalecer na sua caminhada, vencendo essas provas e essas dificuldades, essas aflições pela qual vocês estão passando. Procurem não desesperar. Procurem manter aquela fé viva, a chama ardente do amor, do perdão e da confiança nesse Mestre de amor e de bondade e de misericórdia. Esse Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado e sempre continuará do nosso lado em todos os momentos de nossa vida. Basta que nós possamos, com o nosso proceder, com o nosso equilíbrio, com a nossa reforma íntima verdadeira de dentro para fora, cultivar os pensamentos positivos, de alegria, de paz, e ter principalmente, meus irmãos, gratidão nos vossos corações. Gratidão por tudo que vocês receberam, continuam recebendo e por muito mais que vão receber. Gratidão por chegarem até hoje, gozando de saúde. E agora que você se encontra com uma doença, não há motivo para que você duvide desse auxílio que vem de Deus e que vem de Jesus. Não há motivo para você desesperar.
Não há motivo para você se queixar e reclamar, pois até o presente momento você teve toda a ajuda e o auxílio que Deus dispensou para você. Então, por que reclamar? Por que se queixar? Por que se fazer de vítima e de coitadinho? Sendo que você é muito mais que isso. Você é forte, você é generoso, você é bom, você sempre teve uma vida reta, você sempre estendeu as mãos e ajudou o próximo. Então, filhos, para quê esse desespero? Você só vai partir o dia na hora aprazada que foi determinada pelo plano espiritual. Você só vai partir o dia que você combinou quando aqui veio reencarnar. Então não se preocupe, não desespere, continue fazendo o seu melhor, continue amando seus entes queridos, tendo paciência, tendo humildade, tendo agradecimento e gratidão por aqueles que te assistem nesse momento de dificuldade, que larga tudo para te acompanhar, para estar com você, te proporcionando a sustentação e a fortaleza para que você enfrente essa situação, que você não está sozinho. Ele também está sofrendo, seus filhos sofrem, a família sofre, todos sofrem com a sua dificuldade. Então não vamos ser egoístas, egocêntricos, pensar somente em nós e nossos familiares como ficam, e os nossos entes queridos como ficam. Se nós nos fechamos, sentimos coitadinhos, só pensamos em nós, egoísmo da nossa parte. Então vamos fazer uma reflexão dessas simples palavras. Vamos colocar sobre o Evangelho de Jesus e ver aonde nós estamos errando, aonde nós estamos contrários aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos alerta e que nos diz: caridade, fé inabalável, esperança, lute com todas as suas forças, sem fraquejar, porque nós fazemos a nossa parte, nós ajudamos, desde que você faça a sua parte, que você tenha fé, que você tenha esperança, que você tenha humildade e que você tenha um firme propósito de sarar e de seguir e prosseguir em frente e avante. Sempre com a certeza que o melhor Deus e Jesus está provendo para você. Então, sem desânimo, sem fraquejar, faça como o bambu, que quando vem o vendaval, ele deita até quase chegar no chão, e quando passa o vendaval, ele levanta mais forte, e aí vem novamente outro vendaval, outra tempestade, ele se deita, mas já não como aquela vez que já foi quase ao chão, mas ele já está mais forte, e assim sucessivamente. E assim somos nós, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, que elas nos açoitam, mas nós perseverando, e nós tendo essa fé inabalável em Deus, em Jesus, com a certeza dessa assistência, nós nos fortalecemos, nós temos essa assistência divinal de Deus, e nós com esses pensamentos de paz, de harmonia, nos sintonizamos com as altas esferas espirituais. Nós abrimos um canal para que a ajuda chegue abundante em nossa vida, para nos fortalecer e para nos amparar. Então, não desanimem, continuem firmes,
Porque Jesus está ao lado de cada um, te sustentando nas suas dificuldades. Jesus não dá a cruz mais pesada que nós podemos carregar. O peso da nossa cruz é inerente às nossas forças. Essa cruz, meus irmãos, são as aflições, são as dificuldades, são as intemperanças, são todos os problemas e dificuldades que nós passamos. Então pegue a sua cruz, siga em frente. A cruz é sua. Não queira dividir a sua cruz com os semelhantes, porque eles podem ajudar a te encorajar, mas jamais carregar a cruz que pertence a você. Então vá em frente, confiante, com renúncia, com aceitação e na certeza da presença do nosso Mestre Jesus e de Dr. Bezerra de Menezes, este nosso irmão maior, que sempre está ao nosso lado, nos ajudando, nos encorajando para dias melhores. Fiquem em paz.